Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que tenhamos uma noite de paz, harmonia, serenidade, que possamos seguir até o final assim, tranquilos, mentalizando a casa de Francisco de Paula, que a gente está com tanta saudade. Vamos imaginar que estamos já dentro dela, recebendo toda essa bênção dessa espiritualidade amiga de Francisco de Paula, de todos os mentores da casa, e assim permanecermos essa noite até o final, iluminados e abençoados. Para fazermos a nossa ambientação, a Lili vai trazer para a gente, já para começar o nosso ambiente, uma leitura, e vai fazer essa leitura inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 91, migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprimida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lili, pela mensagem, por essa ambientação. Eu vou ler uma mensagem de Sheila, do Espírito Sheila, bem pequenininha, só para continuar essa ambientação tão boa que está na noite de hoje. O título é Destino Espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo, encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará, e nenhum obstáculo conseguirá impedir que deságues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Então, meus irmãos, que possamos seguir na mão de Jesus,
com força, fé, coragem, não desistir em nenhum momento das dificuldades. E eu acho que quando nós seguramos na mão dele, não significa que não teremos dificuldades, nem problemas, porém, elas serão mais leves, e nós caminharemos bem melhor. Então, agora, unidos num só pensamento, vamos fazer a nossa prece inicial, nossa prece de abertura da noite de hoje. Fechemos os nossos olhos, vamos pensar na nossa casa, Francisco de Paula, e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Mestre Jesus, Francisco de Paula, espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nós vos pedimos que permaneçam entre nós nesta noite de hoje, nos iluminando, fortalecendo a nossa fé com os ensinamentos que estamos tendo e ainda teremos na noite. Que sejamos todos amparados, que o nosso ambiente permaneça harmonizado, seguindo assim até o final dos trabalhos. Que com as vossas presenças entre nós, possamos nos sentir melhores, possamos nos sentir mais fortes, possamos assimilar todos os ensinamentos. Que a nossa irmã de hoje seja iluminada, que o seu estudo nos traga reflexões, paz, harmonia, serenidade, para podermos continuar e seguir a nossa caminhada. Iluminai as nossas mentes e abençoai o nosso coração. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Damos como aberto os trabalhos na noite de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Eduardo para ler para nós um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 13, a fé e a caridade. 13. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, obrigado, Eduardo. E agora chegou o momento de ouvirmos o estudo da noite de hoje. Vai ser um estudo muito bom, já em homenagem ao Dia das Mulheres, 8 de março. A Leia trouxe um tema maravilhoso, vamos ouvir, vamos refletir e vamos ajudar nas vibrações desse estudo. Leia, boas vibrações. Boa noite a todos, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres, né? Nosso dia de todos os dias, escolheram hoje para comemorar. Bom, o tema que eu trouxe de hoje é falar das mulheres do Evangelho, essas mulheres que fizeram a diferença numa época tão difícil, na época de Jesus. Muita coisa mudou, estamos no século XXI, mas nem tudo ainda são flores. Eu estava lendo outro dia que no Irã, as mulheres foram proibidas de ingressar em 77 cursos universitários em algumas instituições do país. Para eles, não é coisa de mulher estudar engenharia, informática, arqueologia. E hoje nós vemos mulheres pilotando helicóptero, sendo comandante de algum navio, dirigindo caminhão, e até mesmo engenheiras e arqueólogas. Recentemente,
Nós tivemos aquela menina que recebeu o prêmio Nobel, Malala, né? Qual foi o crime dessa menina? Lutar pela educação das meninas e dos meninos no Paquistão, um território dominado pelos talibãs, que são contrários à educação das crianças e das mulheres. Então, ainda existem esses preconceitos. Agora, imaginem no tempo de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida de incontáveis homens e mulheres se convertem em verdadeiros livros de extraordinário alcance educativo, pois eles inspiram, alertam, orientam, motivam, tornam-se exemplos a seguir. Vivências, atitudes, valores, conhecimentos são conteúdos existenciais de caráter formativo e educacional. E esses conteúdos existenciais surgem nas páginas do Evangelho e de outras literaturas espíritas. Cada homem ou mulher que buscou contato com o Mestre Jesus assumiu a sua jornada de iluminação interior. E a maior religião do mundo em 2020 é o cristianismo, com 33% da população mundial, seguido pelo islamismo, 23%, hinduísmo, 15%, e o budismo, 6,9%. E ateus, 1 bilhão. Está na República Tcheca, na Dinamarca, Japão e na Estônia. Então, foram histórias de lutas, de reflexões, que emitiam um convite para uma união definitiva com os ideais cristãos. Esses esforços de todos, o fardo pesado das provas dolorosas, honraram seus compromissos, fertilizando os campos da vida com seus exemplos inesquecíveis. As personagens são as mulheres do Evangelho. As mulheres que contribuíram com a sua coragem, com fé, disciplina e esforço para servir sempre a causa do Mestre Jesus e do seu Evangelho. São muitas mulheres alcançadas a graça. A samaritana, a mulher hemorroísa, nossa, que num ímpeto de fé se lançou no meio do povo, tentando abrir passagem para atingir o Mestre. Ela conseguiu o seu objetivo, ficou curada, e Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. E essa mulher, que havia passado por anos de lutas e de dificuldades, que foram úteis como instrumento de crescimento íntimo. Mais tarde, em uma cidade pequena, ela ergueu um albergue à beira de um riacho. E naquele albergue ela abrigou os órfãos de qualquer procedência, onde ela ministrava conceitos de vida e luz para aquelas almas enfermas, onde ela contava as histórias e os ensinamentos de um homem chamado Jesus. Temos ainda Maria, sua mãe, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e José, Joana de Cusa, a mulher adúltera, a mulher Ciro-Fenícia, que está lá em Mateus 15, versículo 21 a 28, Maria, mãe dos filhos Zebedeu, Tiago e João, Marta e Maria, irmã de Lázaro, a sogra de Pedro. Essas e outras anônimas seguidoras de Jesus tiveram o privilégio de serem recolhidas, dignificadas como seres humanos, num tempo em que era forte o preconceito de gênero. Receberam dele toda a distinção e amor incondicional. E as condições das mulheres no tempo de Jesus eram muito, muito difíceis. Essas condições estão lá visíveis nos 3 escritos sinóticos, quer dizer, nos 3 evangelhos de Lúcio, de Lucas, de Mateus e Marcos, e no evangelho de João. Um exemplo está relatado no evangelho de João, o episódio da samaritana, sobre a admiração dos discípulos quando retornaram à cidade e encontraram Jesus falando com uma mulher. A atitude deles, a atitude deles ali, ao olhar, eles ficaram refletindo desprezo. É uma atitude machista com relação às mulheres. Porque quando elas se encontravam em ambientes públicos,
quando elas se encontravam em ambientes públicos, passavam despercebidas. E as regras de decoro proibiam o homem de se encontrar sozinho com uma mulher. Devia-se evitar olhar para uma mulher casada e até mesmo cumprimentá-la. No caso da mulher samaritana, a iniciativa partiu de Jesus. Ela tinha ciência da sua inferioridade social e das barreiras que a impediam de interagir espontaneamente. As mulheres, além de serem submissas aos homens, elas eram consideradas muito inferiores a eles. Tinham sido criadas por Deus com o propósito tão somente de procriar e servir a eles. Elas tinham seus lugares separados no templo, nas sinagogas e até na sua própria casa. Não podiam sentar-se à mesa durante as refeições. Enquanto eles comiam, elas tinham apenas que servir a mesa. Passavam a maior parte das suas vidas no ambiente doméstico. E quando saíam, sempre de véu. Não tinham uma posição oficial na religião, portanto, não era necessário e não precisaram aprender a ler e muito menos saber a lei e o Torá, que para os homens, eles diziam, seria melhor ver a Torá queimada do que ouvir suas palavras nos lábios de uma mulher. Eram consideradas como propriedades do marido, juntamente com suas demais posses. Esse preceito ocorreu quando Deus proibiu a cobiça em relação à casa, a cobiça ao servo, à serva, qualquer outra coisa do próximo, inclusive a mulher do próximo. Então, em virtude dessa interpretação, desse mandamento, o homem entendeu que a mulher também era um bem que lhe pertencia. Mas Jesus atrai a mulher e a dignifica. A sociedade, no tempo de Jesus, ainda era a mesma, com uma estrutura patriarcal, de inferioridade e de submissão à mulher. Mas com Jesus foi diferente. Ele reagiu contra a marginalização da mulher, das mulheres. Os ensinamentos de Moisés, que está constante no Torá, estavam adaptados às necessidades e imposições dos homens. Havia um afastamento da mensagem divina que dá aos seus filhos direitos iguais. Para Deus, não há distinção de pessoas. E é claro que isso não se refere apenas aos homens, mas também a todos indistintivamente, sem restrições, sem preconceitos, não importando a nacionalidade, a cor, idade e sexo. E Jesus foi um exemplo maior de perdão, de amor e de compreensão. Ensinou como encarar essa situação. A sua conduta e comportamento para com as mulheres deixaram uma grande lição de que realmente para Deus não existem diferenças nem preferências entre os seus filhos. Ele quebrou todas as regras estabelecidas pela comunidade judaica. E a primeira das regras quebradas por Jesus foi que estabelecia a proibição de diálogo dos homens com as mulheres dentro do seu grupo. Conversava com elas, ministrando de orientações, conhecimento, abraçava-as sem restrição, quebrando outra orientação judaica do homem, não tocar em mulheres para não se tornar impuro. E ele fez questão de chamar a atenção de todos, de tornar público, quando foi tocado pela mulher hemorroísa. Ele demonstrou e ensinou ao contrário, que além de não tornar-se impuro, ainda mostrou para o mundo que curou aquela mulher, destruindo qualquer possibilidade de impureza que a tradição judaica pudesse alegar. E esse fato excepcional, a presença dela junto a ele, foi um fato assim revolucionário, tanto para os romanos e, sobretudo, para aqueles judeus patriarcais. E muito foram as mulheres que tiveram papéis fundamentais na divulgação e nos ensinamentos do mestre.
algumas já conhecidas, como eu disse, das literaturas evangélicas. Podemos citar, nesse estudo, eu vou citar algumas que ilustram essa transformação moral e espiritual, e o trabalho que elas desenvolveram na seara do bem, quando se sentiram tocadas pelos ensinamentos evangélicos. Paulo de Tarso foi um outro também, está no livro Mulheres da Vida de Paulo. Foi em suas cartas de Paulo, ele sempre fazia referência às diversas mulheres que participaram ativamente na evangelização. Prísca, Júnia, Lídia, Olímpia, irmã de Nereu, são várias mulheres. Algumas dessas mulheres eram bastante influentes e trabalhavam como apóstolos e como ministras. O que falar, então, da mulher adúltera? Olha, naquela época, o ato dela foi um crime. Quando ela foi levada, eu vou fazer um pequeno resumo dela, tá? Para poder ter uma ideia. Então, o crime dela, aquele ato foi um verdadeiro crime. Quando ela foi levada até Jesus para ser julgada e apedrejada, ele reage de uma forma que os acusados saem da sua presença se sentindo condenados pelos seus próprios pecados. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus a libera, perdoa e diz, vai e não peque mais. E ela fala com franqueza, conversa com Jesus, que o esposo, dias após o matrimônio, retornara à vida de noitada junto com os amigos. Ela se sentiu só, carente, e cedeu ao cerco de um sedutor. E que ela não poderia contar com a proteção paternal. E que seu marido também não poderia fazer uma carta de repúdio e que poderia servir de indenização. Caso ele fizesse isso, ele teria que devolver a parte do dote da noiva ao sogro. E também ela não poderia ficar mais em Jerusalém e nem retornar à casa paterna. O que Jesus faz? Acena para ela um horizonte de renovação e diz que a memória do povo é duradoura com as faltas alheias, que ela deveria buscar outro lugar. E disse mais, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vá, eu estarei contigo. E a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clamando o seu caminhar. Pois bem, passaram-se 10 anos numa casa muito humilde, se não me engano, na cidade de Tiro. Ela recebe peregrinos cansados e enfermos. Ela tornou-se uma divulgadora da Boa Nova e sempre falava do seu doce rabi, alentando as almas e limpando as chagas dos doentes que chegavam. Numa bela tarde, trouxeram um homem quase morto. Ela ajudou, ela deu-lhe comida, cuidou dos seus ferimentos, falou de mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Ele ficou muito emocionado e disse que conheceu Jesus e o odiara, porque salvou a mulher que o traíra. Mas o tempo me fez meditar como ele se equivocara no seu julgamento. Então, desde então, ele vem procurando a companheira sem êxito. Ela reconheceu o companheiro, não se pronunciou, sem dizer nada, consolou e disse a ele, Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem. Essa história está no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo Encontro e Reparação, de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E Maria de Magdala, uma outra mulher. Que dizer dela? Chegou a Magdala, adquiriu fama e fortuna, mas não era feliz. Ela se sentia uma angústia profunda, até que uma noite ela se serviu-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ver Jesus em Cafarnaum. Quando ele veio a Magdala, ela pegou um vaso de alabastro que continha um perfume de lótus e foi até a casa de Simão Pedro. E ao entrar na casa, claro, Simão Pedro ficou pasmo todos, ela se ajoelhou aos pés de Jesus
que permaneceu ali impassível. Ela ajoelhada, ela rega os pés de Jesus com lágrimas, enxuga os seus cabelos e unge com o perfume de lótus. Uma pequena observação. Segundo o livro Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, a unção com óleo é um procedimento comum, mas quando é feito com perfume muito caro, era muito incomum para aquela época. E beijar os pés de uma pessoa era a forma mais extrema de se expressar honra, gratidão, submissão, mas também era um ato de suprema humildade. E a relação no Evangelho, em relação às unções de Jesus no Evangelho, relata que ocorreram duas. Uma administrada pela Maria de Magdala e a outra pela piedosa Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Ambas as situações, o sentido é o mesmo: devoção, atenção e referência ao Senhor. Bom, ela abriu o coração com Jesus. Ele escutou atencioso, o desabafo muito sincero, e falou então para ela sobre a boa nova, falou sobre o reino de Deus, a bondade e a misericórdia do Pai Celestial. Mostrou a ela os sacrifícios que marcam a vida daqueles que buscam o amor verdadeiro. Não lhe criticou os desvios, nem as faltas cometidas, mas a abraçou-a como uma irmã querida, oferecendo o seu apoio inestimável. Ela se juntou aos que seguiam com o mestre. Recebeu muitas vezes a bofetada da desconfiança. Muitos não acreditavam na sua renovação. Ficou ao pé da cruz junto com Maria. Indo ao túmulo de Jesus com Joana de Cus e com Maria, mãe de Marcos, ela encontrou o sepulcro aberto, removido. E ela foi contar o ocorrido aos demais discípulos que não acreditaram nela. Somente Maria, mãe de Jesus, que a abraçou e pediu detalhes sobre o ocorrido. Então, após 40 dias, junto com os outros 500 discípulos, ela viu Jesus ascender. E seguiu sozinha a sua caminhada, andando nos lugares aonde Jesus andou. Submeteu-se a todo tipo de infortúnio, exemplificando-se como uma fiel servidora do Cristo, sem jamais desfalecer ou reclamar de qualquer coisa, acolhendo filhas e irmãs que sofriam os infortunados do caminho, os aleijados, os leprosos, e passou a viver junto com eles no Vale dos Imundos, em permanente dedicação. E fica horas falando sobre o Mestre Jesus, que aprendera com ele o que era o caminho, a verdade e a vida. Foi contaminada pelo agente infeccioso responsável pela doença. A morte do corpo a alcançou no momento que a enfermidade já se espalhava. Sentindo que o fim se aproximava, ela desejou rever Maria, mãe de Jesus, em Éfaso. E ela foi, morrendo às portas da cidade. Foi brandamente recolhida nos braços de Jesus. O seu espírito estava em paz. Ela conseguira passar pela porta estreita e alcançar a glória da felicidade eterna. Madalena, ela aparece nos 4 evangelhos, mas eles não fornecem nenhum detalhe sobre ela, sobre sua idade, família, nada. Mas alguns estudos mais aprofundados têm demonstrado que ela teve uma participação especial na origem e no estabelecimento de um movimento que veio se transformar o Ocidente, o cristianismo primitivo. Ela foi escolhida por Jesus para a divulgação da sua mensagem. No início, a igreja reconhecia sua santidade. Maria Madalena era chamada de apóstola dos apóstolos, justamente por ter sido a primeira a testar a ressurreição de Cristo. Foi o primeiro registro dessa definição atribuído ao teólogo Hipólito de Roma no ano de 170. E no ano de 380, quando a Igreja Católica se tornou oficial do Império Romano,
esse reconhecimento foi deixado de lado. Em 2016, o Papa Francisco instituiu, dia 22 de julho, a data de Maria Madalena em festa litúrgica. De acordo com o Vaticano, a decisão foi tomada porque Francisco gostaria de assinalar a relevância desta mulher que mostrou um grande amor por Cristo. E ele voltou a enfatizar o seu título de apóstola dos apóstolos. Os séculos se passaram, ela reencarna como Teresa d'Ávila e depois como Madre Teresa de Calcutá. Não podemos deixar de falar de Maria, mãe de Jesus. Gerou o ser mais perfeito que o planeta já recebeu. Ela acompanhou o seu crescimento, viu-o se destacar entre os outros meninos. Era um filho diferente, tão diferente dos seus irmãos que não tinham com ela a mesma ternura. Mas quando os dias sombrios chegaram, Maria acompanhou, junto a outras mulheres, aquelas trágicas horas. Era necessário ser forte. E ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, ouvia aquela expressão do carinho filial se externar. Mulher, eis aí o teu filho. E confia ao apóstolo João. Mesmo diante dessa dolorosa e indescritível dor, ao ver o filho ser perseguido e crucificado, jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando como divina renúncia. E, amparado por João, seguiu para Éfeso. Torna-se mãe dos desvalidos, dos necessitados, dos enfermos. João, evangelista, assistiu seu derradeiro suspiro. E o espírito liberto adentra a espiritualidade, sempre amorosa. E seu primeiro pensamento foi visitar os cristãos que estavam em Roma, sofrendo martírio, sendo conduzido ao suplício circense. Maria foi incumbida por Jesus de dar assistências aos suicidas, aos espíritos que sofrem, encarnados e desencarnados, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, uma organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré, na zona espiritual. Então, meus irmãos, Jesus rompeu preconceitos impostos pela lei na época, no que diz respeito à pureza ou à impureza com relação às mulheres. Da mesma forma como procedia com os outros grupos sociais, com leprosos, enfermos e até com os mortos quando os tocavam. Jesus tem compaixão de quem se aproxima. Ele, o enviado do Pai, veio evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade dos cativos, restaurar a vista dos cegos em liberdade, e pôr em liberdade os oprimidos. E entre os marginalizados, se encontravam as mulheres que a acolheu. Porque o objetivo de Jesus, de tirá-las da marginalidade, é o de incluí-las como participantes do reino de Deus. E atribuiu a elas a missão de serem anunciadoras das boas novas de paz e de salvação. O modo como ele tratou as mulheres e os excluídos mostrou que ele era cumpridor por excelência do grande amor do Pai, cujo lema é amar a todos sem distinção. A condição da mulher durante o ministério de Jesus passou, então, até uma nova dimensão. Elas passaram a fazer parte da comunidade dos bem-amados, vista e reconhecida, e torna-se participante desse ministério. A mulher interage com Jesus no respeito mútuo, no apoio, no conforto e nos desafios. E ela mesma é dotada de atos de compaixão, de gratidão e de coragem. Atos de coragem como teve Joana de Cusa, esposa de um intendente de Herodes, que tentou expor o marido à nova crença sem sucesso. E após conversar com Jesus, retornou lá procurando esquecer as características inferiores do marido, procurando enaltecer aquelas que ele possuía de bom. Mas ele acabou perdendo o prestígio, se envolveu em diversas dívidas, ficou enfermo e retornou ao plano espiritual. Então, ela, sem dinheiro, sem nada, foi cuidar dos filhos de outras mães
e trabalhar nas casas alheias fazendo serviços domésticos. Anos mais tarde, a bordo de uma galera romana, ela foi para a capital do Império. E no dia 27 de agosto de 68, ela, juntamente com outros cristãos, foram levados ao poste do martírio. Jamais repudiou Jesus, mesmo até o seu filho pedindo a ela. Manteve-se firme na sua crença e fé em Jesus. Até que um dos seus verdugos perguntou: teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E ela responde: não apenas a morrer, mas também a vós amar. E no exato momento que a fogueira vinha, ela sentiu uma mão suave no seu ombro e a voz inconfundível do mestre que disse: Joana, tenha ânimo, eu aqui estou. Essa história está no livro Boa Nova, de Chico de Humberto de Campos. Naquele momento, ela foi envolta para não sentir aquelas dores, aquelas labaredas no seu corpo. Ela foi envolvida, assim como João foi envolvido também num tonel de óleo, que ele ficou dias aquilo queimando no óleo quente, e ele estava envolvido numa espécie de um escafandro, envolvido em a proteção. Então, meus irmãos, são muitas mulheres alcançadas pela graça do Mestre. A samaritana, a mulher hemorrágica, Maria Madalena, essas mulheres que eram excluídas. Outras mulheres, mesmo sem problemas aparentes, como Marta e Maria, a sogra de Pedro, que tinha uma febre alta que Jesus tratou, as seguidoras de Jesus tiveram o privilégio de serem acolhidas e dignificadas como seres humanos no tempo em que era forte o preconceito de gênero. Como amigas, puderam dialogar com Jesus, sentar-se a seus pés, sentar-se à mesa com ele. Como auxiliadora, podiam apoiá-lo economicamente no seu ministério e servi-lo em suas casas. Como adoradoras, têm a liberdade de derramar-se diante dele um vaso de alabastro. Podem tocá-lo, seguir o caminho do Calvário e ser gratificada com a elevada função de ser anunciadora da ressurreição. Essas são as mulheres do Evangelho. O dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, nós temos que dedicar a essas mulheres que fizeram a diferença numa época tão difícil que era a época de Jesus, onde as mulheres eram marginalizadas, deixadas de lado, como fossem inferiores ao homem. E elas mostraram que elas são fortes, que elas têm gratidão, têm compaixão e têm coragem. Meus irmãos, espero que eu tenha passado a informação dessas mulheres incríveis, porque tem muita história de cada uma delas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, Neia. Nossa, que estudo maravilhoso. Que bom. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua busca, porque tem que procurar bastante, pesquisar para falar de cada uma delas. E é um estudo emocionante, né? A gente fica emocionado assim no final. De tanta coisa, tanta mulher, tanta informação boa. Então, não tem como, nessa vibração agora, sair dessa vibração. Então, vamos ir fazer a nossa prece de irradiação, pensando nisso, pensando em nós, mulheres, em todas, na Mãe de Jesus, e vamos irradiar para o nosso lar, para todos os locais que têm essa necessidade nesse momento. Vamos orar juntos, que o pensamento flui melhor. Fechando agora nossos olhos. Graças a Deus, graças a Jesus, e graças a Francisco de Paula. Mestre Jesus, amado, querido, estamos aqui reunidos nesse momento, num só pensamento, numa só vibração. Que nosso pensamento agora atinja todos os locais necessitados. Vamos começar pelas nossas casas, pelo nosso lar, segurando na mão de Jesus, para que Ele possa percorrer os cômodos, todos os locais, irradiando a sua luz, o seu amor,
para que possamos ficar nesse momento mais unidos, nesse momento tão especial. Saindo agora, Senhor, vamos aos hospitais, tantos enfermos necessitados de amor, de carinho, necessitados daquela medicação correta, que os médicos da Terra possam ser intuídos pelos médicos do espaço e assim proceder com a medicação correta e na recuperação de cada um deles. Vamos aos abrigos, aos orfanatos. Vamos pedir também pelas pessoas que não tem ninguém que faça uma oração por eles. Os desabrigados, os órfãos, aqueles que estão solicitando de uma palavra de conforto, de carinho, que estão tão desanimados nesse momento. Que a sua luz se faça sobre todos eles, Senhor. Vamos pedir pelo nosso universo, onde estamos todos nós inseridos nele, que possamos vibrar em amor, vibrar em harmonia, vibrar nessa paz e transmitir a todos aqueles que aparecerem na nossa caminhada. Vamos orar pelos nossos governantes, para que eles possam também, Senhor, ter mais paz, se entender melhor e assim seguirmos a nossa caminhada. Fique conosco, Senhor, essa noite, que possamos receber a sua bênção, a sua luz, e assim emanarmos essa luz para todos aqueles que necessitam. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Queridos irmãos, hoje nós vamos... Eu estava no mudo. Só agora, depois da irradiação. Ah, tá. Vamos dar uma lida no boletim informativo primeiro e depois a gente faz a nossa prece final. Tia Aurora, você pode fazer a nossa prece final? Quando eu terminar o boletim? Lar de Francisco está necessitando de médico, de qualquer especialidade para atendimento, de acordo com a disponibilidade. Se os irmãos tiverem uma hora que possam doar do seu dia, ou então conheçam alguém, algum médico que possa fazer essa caridade, nós agradecemos. Agradecemos também a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau, de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, e as entregas podem ser na congregação ou no lar, na rua Figueiras Lima, 99, Riachuelo. E vamos pedir, mais uma vez, as cestas básicas, que são tão importantes para compor as cestas que são entregues mensalmente às crianças e os nossos assistidos. E, nesse momento, estamos necessitando bastante, porque o estoque está bem baixo. Agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, e depois enviar o comprovante através do WhatsApp para o número 997866525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencial, mas através desse depósito podemos colaborar. E no site da congregação tem várias atividades onde vocês podem consultar virtualmente nesse momento, podem consultar sobre atendimento fraterno, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. Isso é tão importante, sempre alguém está perguntando, eu queria enviar fazer uma prece para um amigo, para alguém que está muito necessitado, ou por alguém que desencarnou, vocês fazem isso? Aí a gente pode indicar o site da congregação, lá eles vão achar o formulário, preencher, isso é muito importante. A gente está recebendo sempre esses pedidos e sempre alguém perguntando, precisando disso. E, finalmente, o Jornal da Caridade, que está disponível na versão digital, também podemos consultar no site da congregação. Eu acho que é só isso, e vamos para a nossa prece, finalizando a nossa belíssima noite de hoje.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Agradecemos, Pai, a oportunidade que tivemos hoje de estarmos aqui reunidos na casa de Francisco de Paula, recebendo tantas bênçãos, tanto amparo, tanto conforto que nos auxiliarão nos próximos dias, na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, que nos deu a perceber o valor que Jesus dava a todas as mulheres. Obrigada pelas leituras, pelas preces, enfim, Senhor, por toda a bênção aqui recebida. Que o Senhor possa estar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, tia Aurora. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, damos por finalizados os estudos da nossa sessão da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.